Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Prezado diácono Salvador, prezados irmãos que nos auxiliam na liturgia, nos cânticos, queridos filhos e filhas aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Me permitam, antes de explorar o tema desta noite, com Maria, São José é Pai de coração, tratar brevemente, fazer um apanhado sobre a liturgia de hoje, sobre a liturgia que estamos celebrando neste 18º domingo do tempo comum. Nós ouvíamos na primeira leitura do livro do Êxodo um Deus que se manifesta como Pai providente, um Deus que dá o sustento, que concede o pão do céu, o assim chamado maná. Nós conhecemos este texto. Oferece também, além do pão, aquela carne das codornizes para saciar a fome do seu povo. Deus promete e cumpre. Mesmo que o povo possa ser ingrato em relação a tudo que Deus fizera. Afinal, o povo estava murmurando contra Deus. E daí vem aquela expressão que nós conhecemos no popular: ficar chorando as cebolas do Egito. Quer dizer, ficar chorando aquilo de bom que tinha no Egito, no tempo da escravidão, lembrando que lá tinha carne, tinha pão em abundância. Alguém poderia talvez até dizer assim: mas padre, não tem razão de eles estarem chorando as cebolas, chorando a falta da carne e do pão, porque afinal eles estão no deserto e estão passando trabalho. Eu diria para você, meu querido, minha querida, que o pão e a carne que eles tinham no Egito era o pão e a carne da escravidão, era o pão e a carne, a fartura, digamos assim, entre aspas, de alguém que ainda não conhecia a Deus, de um povo que ainda não tinha Deus por Senhor. Se nós lembramos bem, isto é fato histórico, o faraó no Egito queria ser adorado como divindade. Portanto, o povo estava escravo ainda, não só do ponto de vista social, porque era escravo mesmo, no sentido mesmo do termo, restrito, mas ainda escravo porque não tinha conhecido a liberdade que é ser povo de Deus. Mas a liberdade tem um preço, a liberdade requer compromisso. E aqui o conceito de abundância e de escassez é relativo. O muito sem Deus é nada, e o pouco com Deus é muito. É isto que nos quer ensinar essa leitura que nós ouvimos no livro do Êxodo. A liberdade requer compromisso, por mais difícil talvez que seja conciliar essas duas questões: liberdade, responsabilidade. Quer ver um exemplo prático? As crianças. Nós, pequenos, quando somos pequenos, filhos e filhas, dependemos em tudo dos nossos pais. Nós em tese não temos a liberdade, mas a gente tem tudo. Lá pelas tantas, quando chega o momento da vida adulta, nós recebemos, em teoria, digamos assim, a liberdade. Mas com a liberdade vem a responsabilidade. Agora sou eu que devo arcar com as consequências dessa liberdade. Sou eu que devo trabalhar para conseguir o pão. Sou eu que devo me comprometer. Então liberdade tem um preço, um custo de compromisso. No evangelho que nós ouvíamos, a continuação do evangelho de semana passada, em que tratávamos sobre a multiplicação dos pães na semana passada. O povo ficou mal acostumado, foi atrás de Jesus, por quê? Porque queria pão.
Foi atrás de Jesus porque queria que Jesus continuasse fazendo o que fez na semana passada quando multiplicou os pães. É fácil receber assim o pão, sem precisar fazer muita coisa. Receber o pão, está lá pronto, Jesus faz o pão acontecer aqui e eu já não passo mais fome, e que vida maravilhosa. E Jesus começa a dizer, fazer uma oposição entre o pão material e o pão espiritual, dizendo que o que importa na realidade é o pão que nos sustenta para a vida eterna, que vale como alimento que o Pai do céu concedeu. Portanto, alguém poderia perguntar, buscar Jesus é um ato de virtude? Depende. Nossa, padre, então o senhor está querendo dizer que existem vezes em que nós buscamos Jesus e que não é virtuoso? Sim, existe. Quando é uma relação interesseira, quando eu busco como finalidade não o próprio Jesus, mas os benefícios materiais que Jesus pode me dar. Por exemplo, a questão dos milagres, tão explorada no contexto religioso e demagógico, como nós vemos nos nossos tempos, quando se explora demais os milagres de Jesus. Nós buscamos a Jesus, é Ele que é o pão que sustenta, Ele é a finalidade. Deus não é um mero instrumento para conseguir benefícios materiais. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde de Jesus, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. O alimento que permanece para a vida eterna. E aqui, esforçai-vos. A gente se esforça para conseguir o pão material, para termos o pão de cada dia, e para termos o dinheiro para pagar nossas contas no final do mês, é preciso que eu trabalhe. Esses dias, eu vi um meme no Facebook, interessante eu achei aquele meme, simpatia para ganhar dinheiro. Alguns já viram aqui, estão dando risada também. Simpatia para ganhar dinheiro. Acorde cedo, tome um bom café da manhã e vá trabalhar. Esta é a simpatia, uma boa simpatia para ganhar dinheiro. Conseguir as coisas tem um preço, não é verdade? E esse é o esforço que é justo. Ninguém está dizendo que está errado ir em busca daquilo que nós precisamos para a vida aqui, minimamente. O problema é quando a gente reduz tudo a isso, e quando a gente esquece de olhar para a graça de Deus sobrenatural, que está para além, para o verdadeiro pão. Qual é o esforço? Eu me esforço tanto para ganhar o pão no final do mês. Qual é o esforço que eu faço para comer do pão da palavra, comer do pão da Eucaristia? Quantos empecilhos a gente bota às vezes para ir à missa, né? Hoje está muito frio, amanhã está muito quente, depois de amanhã tem muito vento, na semana que vem eu não tenho vontade, e assim por diante. Eu vi essa semana, lamentavelmente no nosso Brasil, aí teve uma paróquia que não ia rezar a missa porque estava muito frio. Pronto. Eu posso dizer para vocês que quando eu estava aqui no altar nessa semana, realmente estava congelante. Mas vejam vocês, a questão toda é prioridades. O que é prioridade na minha vida? Será que depois desta pandemia a missa vai se tornar assim algo alternativo? Não, né? Não. Que o tempo talvez que a igreja tenha ficado fechada não deve servir para nós tornarmos a missa algo alternativo, mas deve ter valido para nos fazer ter mais sede ainda da palavra de Deus, ter mais fome do pão da vida eterna. A obra de Deus
não é uma obra perecível como é perecível o pão material. É acreditar no Cristo de Deus, cujas palavras são verdadeiro alimento de vida eterna. Jesus é este pão que alimenta, no sentido de que o modo como age, aquilo que ele faz é alimento. Jesus é o pão. Tudo aquilo que Jesus faz, que Jesus diz e que Jesus é pão, é alimento. Ele é o pão do céu, que é dado pelo Pai, como concedeu ao povo no deserto. Diz Jesus: não foi Moisés, foi meu Pai que está nos céus que vos deu o pão do céu, e que vos dá o verdadeiro pão do céu. E por isso nós cantávamos no Salmo: o Senhor deu a comer o pão do céu. O pão, por definição, ele sustenta e se transforma em força vital. Que curioso, que bonito isto, não é verdade? O alimento que a gente come, o pão, a comida, enfim, os processos todos que acontecem dentro do nosso organismo, aquilo que é de nutriente, que é bom e positivo, se transforma em nós, se transforma em energia vital, se transforma em mim, naquilo que eu sou, faz parte de mim. Quando eu como do pão que é Cristo, acontece algo diferente. Não é que Jesus vai se transformar em mim, mas eu vou me transformar nele. Por isso que quando eu comungo, eu devo, cada vez que eu comungar, eu não venho comungar como se eu fosse pegar uma bolacha qualquer, um biscoito, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Quando eu venho para a fila da comunhão, em primeiro lugar, minha vida tem que estar em estado de graça, porque senão eu estou dizendo que estou em comunhão com Jesus e minha vida está dizendo o contrário. É uma mentira. Quando eu venho para a fila da comunhão, eu devo ter bem em mente que eu estou me transformando em Cristo. Quantas vezes nós fazemos o papel de Papa Hóstia? O que é o Papa Hóstia? É o que está sempre na igreja comungando, vem todos os dias à missa, mas não muda em nada. Passa anos e anos e continua sendo aquele mesmo cabeça dura de sempre. Não é capaz de mudar uma vírgula. De que adianta? Se eu não me transformar em Cristo, se as pessoas ao longo do tempo não forem percebendo Cristo em mim, tem algo errado comigo. Eu não estou realmente comungando, porque eu não estou me permitindo transformar. Jesus diz que a fome e a sede serão saciados, porque Ele nos dará saciedade plena. Nós podemos dizer que cada um de nós, o Padre também, nesse final de semana do Padre, é pão. É pão para as pessoas que dele precisam. Quantas vezes no final do dia, às vezes, o Padre, experiência minha, o Padre se sente cansado, depois de ter atendido tantas pessoas com fome e sede, cada um querendo um pouquinho de Deus, e você ali tem que calcular bem o que vai fazer, o que vai dizer, afinal de contas são as vidas das pessoas. Você não deve dar um conselho qualquer, você deve acolhê-las, e como sacerdote é esse homem do pão, não só porque traz o pão da Eucaristia e transforma esse pão no pão que é Cristo, mas porque Ele próprio deve ser pão. E assim também cada um de nós deve ser pão. Um pão que servirá de alimento para aqueles que conviverão comigo. Pelo meu testemunho eu estou alimentando ou não? Que tipo de pão eu estou sendo? Um pão verdadeiro que alimenta? Um pão que conduz para o céu? Ou eu estou sendo um pão envenenado pelo mundanismo, pela baixaria? Que tipo de pão eu estou sendo? E aqui, falando em pão, falando em trabalho, falando em ser um pão que conduz para a eternidade, nada melhor que tomarmos o exemplo de São José. São José, que é este modelo para a igreja inteira, e durante toda essa novena nós fomos meditando, fomos compondo todo um aspecto, compondo todo um mosaico,
fragmentos daquilo que é São José, diferentes características deste que foi escolhido por Deus. Maria foi escolhida, mas José também foi escolhido. E José, como nós meditávamos essa semana, foi um pai na santidade, foi um pai amado, foi um pai na obediência, foi um pai na santidade, foi um pai na sombra, no sentido de que ele não apareceu, não quis aparecer, estava sempre à sombra do Pai do céu, e na sombra porque não queria os holofotes para ele. É por isso que a Bíblia não coloca nenhuma palavra na boca de José, porque não precisa de palavra. Cristo não precisa de retórica, Cristo precisa de pessoas, Cristo precisa de vidas. E São José, que é patrono de toda a igreja, e por essa razão nós estamos celebrando esses 150 anos de José como patrono da igreja. É por ele, pelo seu sim, que hoje nós queremos nos permitir e inspirar-nos para darmos o nosso sim, humilde, silencioso, casto, puro, santo. A Sagrada Escritura dá o maior dos elogios a José, mesmo não dando palavra nenhuma para ele, mesmo não colocando palavra nenhuma em sua boca, mas diz que era um homem justo, um homem justo. E hoje, ao meditar um pai de coração, nada melhor que também trazer mais uma vez aquilo que os pregadores durante toda a novena trouxeram, o documento escrito pelo Papa Francisco convocando este ano de São José, Patris Corde, que significa isto: com coração de pai. José acolheu a sua missão com o coração de pai. José se fez um pão, se fez alimento para a sua família, e se faz ainda hoje para nós. O seu testemunho serve de alimento para nós cristãos, sobretudo para os pais e mães de família. E eu quero encerrar esta reflexão toda que nós viemos fazendo nessas 9 noites, com o finalzinho desta carta do Papa Francisco. Ele vai dizer o seguinte: na sociedade atual, muitas vezes os filhos parecem ser órfãos de pai. A própria igreja de hoje precisa de pais. Nós estamos vivendo, meus queridos, uma crise de paternidade, uma crise de valores, uma crise na vida familiar. Por quê? Porque todos estão querendo perpetuar a sua adolescência in eternum, para sempre. Ninguém mais quer crescer e amadurecer e tomar decisões sérias, escolhas definitivas para a sua vida. Está todo mundo querendo ser criança e jovem para sempre. Não, estamos precisando de homens, e aqui estou falando dos homens, para serem pais, não adolescentes ou crianças mimadas, a concorrer dentro de casa para ver quem é o mais infantil. Não, a sociedade atual e a igreja inclusive, quantas vezes nós ainda vemos na igreja, talvez um ou outro pastor da igreja querendo agradar, querendo viver uma vida assim, de não incomodar seu ninguém. Isto não serve para o cristianismo. Esta postura não é uma postura adequada de homem. Seja homem. Est ouvir, nos diz a Escritura, seja homem, de verdade. Quer dizer, não tenha medo da seriedade das decisões. Olha para José, foi um pai de coração, não precisou brigar para brilhar mais,
Quando eu olho para o exemplo de São José, algo profundo toca no meu coração, porque olhar para aquela figura, esposo castíssimo da Virgem Maria, pai de Jesus, que teve dentro da sua casa o Verbo de Deus, isto deve me motivar. Se ele, José, que tinha tudo para sair por aí ostentando, não o fez e viveu na sombra, quem sou eu? Quem sou eu? Inspiremo-nos em São José. Ele, um pai de coração. Por que pai de coração? Porque pai de verdade. Coração aqui não é só o lugar de sentimentos. Isso é uma interpretação muito nossa, né? Chamando coraçãozinho, porque coração significa sentimento, afeto. Na Bíblia, coração não significa isto. Na Bíblia, o coração é o lugar da decisão. José se decidiu. José assumiu até a última gota do seu suor e do seu trabalho, as implicações de se tornar pai do Filho de Deus. Assumamos as nossas responsabilidades, a exemplo de José, um pai de coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Um breve instante de silêncio, vamos meditar a palavra de Deus para nós hoje.